O presidente Hamilton Mourão, representando o presidente Jair Bolsonaro, foi recebido no topo da rampa pelos recém-eleitos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, e a procuradora-geral, Raquel Dodge, acompanharam de perto a leitura da mensagem presidencial ao Congresso. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. A mensagem também defendeu que a melhora do ambiente econômico só virá com a aprovação da reforma da Previdência. Estamos concedendo uma proposta moderna, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. Os discursos que se seguiram ecoaram apoio à reforma da Previdência, mas tanto Maia como Alcolumbre destacaram as mudanças no comportamento dos políticos exigidas pelas urnas. A nova configuração exigirá de nós todos muita responsabilidade e redobrado esforço para que o cenário fragmentado construir os acordos necessários ao bom andamento dos trabalhos do Congresso. O cidadão brasileiro quer honestidade, comprometimento, transparência acima de tudo. A partir de agora, o desafio dos líderes aliados ao Planalto é aglutinar a maioria governista em meio a tanta gente recém-eleita e fazer isso em tempo recorde. Já o presidente da Câmara pretende deixar para depois qualquer discussão envolvendo a pauta dos chamados costumes sociais, projetos polêmicos que prometem incendiar o plenário e concentrar as atenções na pauta econômica. Já o Senado terá de superar o ambiente de divisão causado pela eleição conturbada do presidente Alcolumbre. No MDB, a maior bancada, com 13 senadores, a disputa abriu um racha que isola o grupo de Renan Calheiros. Simone Tebet, que se aliou a adversários do senador, ameaça deixar o partido. O ministro da Casa Civil saiu vitorioso do episódio e comemora o sucesso de Alcolumbre. A vitória de Davi Alcolumbre é o Senado Federal ouvindo a voz das ruas. E esse é o melhor sinal que o Brasil pode ter. O governo apresentou hoje o pacote de medidas de combate à violência e à corrupção que será enviado para aprovação de deputados e senadores. Para que as propostas entrem em vigor, será preciso alterar 14 leis. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, explicou os pontos da proposta aos governadores e secretários de segurança dos estados. O projeto anticorrupção e antiviolência terá 3 áreas principais de atuação: corrupção, crime organizado e crimes violentos. E inclui uma série de mudanças em 14 leis. Entre as mais importantes, condenados por crimes hediondos só poderão progredir de regime do fechado para o semiaberto, por exemplo, após cumprir 3/5 da pena. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la em caso de legítima defesa. Policiais que matarem em serviço serão beneficiados caso a caso. A prisão em segunda instância, que ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, se tornaria lei. E pela proposta, condenados por corrupção passiva, ativa e peculato passarão a cumprir o início da pena na prisão, sem direito a regime semiaberto. Outra mudança trata da definição de organização criminosa, que seria ampliada, com endurecimento de pena para líderes e integrantes, como prisão em penitenciária de segurança máxima. Se as novas leis estivessem valendo, o jornalista Pimenta Neves, condenado por matar a ex-namorada Sandra Gomide, não sairia do tribunal livre, com possibilidade de recorrer mesmo sendo réu confesso. O projeto da lei anticrime faz parte da lista de metas para os primeiros 100 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. A proposta será enviada ao Congresso Nacional. Para entrar em vigor, precisa ser aprovada pelos deputados e senadores. Nós estamos totalmente abertos ao diálogo com os parlamentares. Eu acho que é um outro momento. A população, nessas eleições, elegeu um programa de governo que se pretende ser mais rigoroso em relação à criminalidade violenta, criminalidade organizada e crime de corrupção. O presidente Jair Bolsonaro está tomando antibióticos e não deve mais ter alta na quarta-feira. As visitas seguem proibidas e o presidente não terá agenda nos próximos dias. Para Jair Bolsonaro, a fisioterapia é o menor dos problemas. O vídeo divulgado hoje pela assessoria de imprensa mostra que o presidente cumpre à risca a série de exercícios. Mas, segundo o boletim médico, Bolsonaro teve febre ontem à noite e passou a tomar antibióticos.
Mais uma boa notícia é que o intestino do paciente voltou a funcionar. O quadro febril do presidente fez os médicos mudarem a condição dele no hospital. Em vez de internação como antes, Jair Bolsonaro passa a ser monitorado como numa unidade semi-intensiva. O tratamento com antibióticos vai levar mais 7 dias. As visitas de ministros ao presidente foram descartadas. E a previsão de alta, adiada para a semana que vem. Então, se nós tivermos que, a partir de hoje, já contarmos um prazo, este prazo não será antes desses 7 dias, que é exatamente o tempo de ação do antibiótico para debelar eventual infecção que possa ser gerada. Os exames indicaram o início de uma infecção e o excesso de líquido na área onde ficava a bolsa de colostomia. O líquido foi retirado e um dreno foi deixado no local para evitar novo acúmulo. O presidente permanece recebendo nutrição apenas pelas veias, mas, por enquanto, está descartada a hipótese do vice assumir. O porta-voz do governo falou que o projeto da lei anticrime só será apresentado ao Congresso após a melhora do presidente. Penas mais rigorosas e de mais fáceis execuções. Discussão com a sociedade e transparência.